Glória a Deus. Os irmãos estão felizes nessa tarde, né? Que ainda não é noite, mas é tarde. Ixi, eu acho que o Senhor Jesus não ouviu, não. Vamos perguntar de novo. Os irmãos estão felizes nessa tarde? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito feliz por essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido durante um tempo no Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar aos irmãos nessa tarde é algo que tem um ano que eu venho orando. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tem um tempo que tanto eu quanto a minha casa, nós pedimos ao Senhor para que Ele nos escondesse. Senhor, nos esconde, porque esse é o tempo que nós queremos viver escondidos. Tantas coisas acontecendo, e essas coisas acontecendo fizeram com que a gente tomasse essa decisão. Tomasse um posicionamento com relação a se esconder. Ah, Fábio, você quer dizer que esconder é você abrir mão de tudo? Não. É esconder no Senhor para que Ele possa nos trazer uma revelação daquilo que nós temos pedido a Ele. Eu quero abrir um parêntese aqui agora e falar um pouco de algo que tem acontecido comigo e que muitos dos irmãos não sabem. Há algum tempo atrás eu tenho sido submetido a uma cirurgia. E devido a essa cirurgia, quando eu estive conversando com o médico falou para mim, disse: Fábio, provavelmente uma cirurgia não vai resolver o teu caso. E eu já comecei a gerar uma preocupação. E eu falei: doutor, lembrando que o doutor é muito conhecido meu, não de conversa, mas de ambiente de trabalho. E eu falei para ele assim, eu disse: doutor, mas como assim? Não vai resolver o problema uma cirurgia? Ele disse: não. Esse problema que você tem só resolve com 2 cirurgias ou 3 cirurgias. Eu falei: meu Deus, que negócio doido. E fiz a primeira cirurgia, foi um sucesso. Fizemos a segunda cirurgia, foi um sucesso. Mas da segunda cirurgia para o retorno que eu tinha que fazer com ele, houve algumas complicações. E essas complicações eu tive que compartilhar com ele quando eu retornei ao consultório dele. E quando eu retorno ao consultório dele, eu repasso para ele todas as situações depois da cirurgia que havia acontecido. Havia um sangramento muito forte, não tão grande, mas a ponto de nos preocupar. E dores na região muito grandes. E eu passo essa informação para ele e ele, vamos avaliar. E fez a avaliação, e depois dessa avaliação, ele me pede uma ressonância magnética para eu fazer, para ver como é que está por dentro. Só que antes de eu fazer essa ressonância magnética, ele me passa uma medicação para eu tomar, ou para eu aplicar, era uma pomada. E eu mando fazer essa medicação e começo a aplicar antes de fazer a ressonância. Só que, quando eu pego essa pomada, eu vou para o meu quarto, eu dobro os meus joelhos diante da pomada e digo: Senhor, eu não aceito isso aqui na minha vida. Eu sei que o Senhor tem um controle de toda a situação. Eu sei que o Senhor tem um controle da minha vida e da minha casa. Então, em nome de Jesus, eu não aceito essa pomada. Mas aí, com o passar do tempo, por obediência àquilo que foi constituído na terra por Deus, eu dei continuidade ao tratamento. E logo depois eu faço a ressonância magnética. E depois de 15 dias eu recebo essa ressonância e retorno ao médico novamente. E ao retornar ao médico, eu chego para ele e digo: doutor,
eu não estou sentindo mais nada, não houve sangramento, e as dores cessaram. E ele olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim de novo, olhou para o exame, e aí, meu irmão, aí é onde o negócio pega, porque a preocupação vem. Quando o médico ele dá uma olhada para você, ele olha para o exame, olha para você, eu digo, aí tem coisa séria. E aí ele diz, Fábio, deita aqui que eu vou te avaliar novamente. E ele faz a avaliação novamente e eu já não sinto mais nada. Nada. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, esse médico sabe que eu sou cristão. Eu já falei de Jesus para ele. E aí, quando ele faz toda a avaliação, ele me chama novamente. Eu sento de frente com ele. E ele diz assim, Fábio, eu achei que nós fôssemos fazer uma nova cirurgia, mas não vai ser necessário fazer uma nova cirurgia. Mas sabe o que me chamou mais atenção, irmãos? Mais atenção, é porque mesmo que a gente ore buscando algo do Senhor para receber uma cura ou um milagre, mesmo que a gente busque incessantemente, sem medo de nada, por nós sermos seres humanos, ainda gera uma dúvida no nosso coração. Sim ou não? Ainda gera uma dúvida no nosso coração. E quando ele começou a me falar que não haveria uma outra cirurgia, eu pensei, foi a pomada. Mas nunca pensei que tinha sido Jesus. Olha só. Aí eu pensei, foi a pomada. No meu subconsciente, eu não falei nada para ele. Aí ele olha para mim e diz assim, eu tenho uma nova notícia para você. Eu digo, diga, doutor. A pomada não deu tempo de fazer o efeito necessário para que isso tivesse sido curado. E aí eu dentro do consultório, eu digo, glória a Deus. E ele olha para mim e diz, é doido? Não, eu sou cristão e amo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele dia que eu dobrei os meus joelhos e coloquei aquela pomada na minha frente, eu disse, eu não aceito, porque o Deus que eu creio é o Deus de milagre. É o Deus de milagre. Mas aí eu abro outro parêntese aqui agora, e não nada a ver ainda com a ministração. Eu estou só tentando abrir um leque aqui de algumas coisas que vêm acontecendo na área da saúde. E depois de toda essa situação me gerou várias preocupações, tanto em mim quanto com todos os homens da face da terra. Irmãos, nós homens, eu estou falando homens agora e me direciono a homens, porque as mulheres, elas se cuidam muito mais do que nós, sim ou não, irmãos? Vamos ser sinceros. A minha lá em casa, meu Deus, perdeu não sei quantos quilos e eu estou aqui, eu não sei onde é que eu estou achando, mas está por aqui. Mas quem acompanha minha esposa sabe, irmãos, a dedicação, todo dia de manhã minha esposa acorda e ela bota lá, dê seus pulos e beba água, faz os seus, em casa, tudo, faz, meu irmão, é tanta coisa, irmãos, o meu banheiro, tem um negócio lá de botar shampoo, só tem coisa dela, a minha não tem. Eu acho que é em todas as casas, não é só na minha não. Se você, esses dias nós estávamos em casa e lá no nosso guarda-roupa lá tem as partes divididas, a minha e a dela, né? Irmãos, é um negócio sério. E ela disse assim, amor, eu estou sem espaço. Irmãos, lá parece que são 8 repartições. Eu tenho 1, 2 no máximo. A dela, todas é dela. E ela disse que ainda quer espaço. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Então as mulheres sim se cuidam muito mais do que os homens. Mas eu quero voltar a algo para você e abrir um alerta aqui muito grande para nós homens. Se vocês não sabem, mas o índice de câncer no intestino, ou lá no íleo terminal, ele tem aumentado consideravelmente. O câncer de próstata, ele tem aumentado consideravelmente. E agora eu vou dar uma deixazinha aqui básica. Se você é orgulhoso e tem medo de ir num proctologista, eu quero dizer para você, coloque o seu orgulho de lado, porque você não sabe o que é uma pessoa prostrada em cima de uma cama com um diagnóstico cancerígeno. Irmãos,
Você acha que eu não tive que passar por essa situação? Não com relação ao câncer, mas com relação a essas cirurgias que eu tive que fazer. Para quem não sabe, eu tive uma fístula anal. Eu tive uma fístula anal que só poderia ser resolvida se fosse com cirurgia. Depois os irmãos pesquisam aí. E aí eu comecei a me preocupar, irmãos, porque isso tem nos paralisado como homens. Mas isso foi constituído na terra por Deus, os médicos, para fazerem isso. E eu estou aqui abrindo um parênteses para você. Se você não sabe, o índice ele caiu. Antigamente, para fazer o exame de próstata tinha que ser com 40 anos. Isso não é mais válido, viu, irmão? Caiu para 35 anos. Sabe por quê? Porque o índice tem aumentado. Os médicos, os cientistas têm se preocupado com isso. Muito, muito, muito mesmo. Então fica essa dica, que os irmãos possam estar aí alertos a essa situação e possam estar procurando um profissional da saúde em todas as áreas. Mas aí, irmãos, sabe o que fica claro? Não para por aí. E aí eu comecei a sentir algumas fraquezas, desânimo. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu disse, eu preciso procurar fazer alguns exames. E aí eu procurei uma endocrinologista. E ela me passou toda a medicação, todos os exames. E eu fiz todos os exames de sangue, uma bateria de exames de sangue. Todas. E aí eu retorno com ela, levo para ela os exames. Ela disse, olha, Fábio, as tuas vitaminas estão todas baixas. A sua testosterona também está baixa. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Quem sabe uma próxima oportunidade eu possa trazer algo sobre isso para você, homens. Mas são regiões que fazem nós, homens, ter um pouco de desânimo em algumas coisas, paralisar, desanimar em forma física. Então, ou seja, eu quero abrir aqui um parênteses para você. Procure um profissional da saúde. Não deixe de fazer isso, porque isso é muito importante e gera vida. Amém? Agora eu quero voltar aqui para a nossa ministração de hoje. Irmãos, essa palavra, como eu falei para os irmãos, tem um tempo que a gente tem pedido para o Senhor nos esconder em Deus. Diante de tantas coisas que têm acontecido, os irmãos sabem, quem nos conhece sabe que a gente não é pessoas de ficar sentado em banco, sempre está fazendo alguma coisa. E nós temos pedido para o Senhor nos esconder nesse tempo. E foi um tempo onde nós temos orado, buscado resposta do Senhor de muitas coisas que têm acontecido. E todos nós temos sempre um ponto estratégico de oração. O meu é quando eu saio de Imperatriz para ir a Augustinópolis trabalhar. Porque a estrada é distante e eu não tenho problema nenhum em gritar, chorar e falar com o Senhor dentro do carro. Eu olho para Ele e digo, Jesus, senta do meu lado, porque agora o tete-tete é nós dois, e eu vou ser aberto, não tem negócio de palavra bonita, não tem negócio não, o negócio nosso aqui é pabufo. E aí eu começo a perguntar ao Senhor sobre coisas que eu venho observando durante esse tempo. E eu quero trazer um tema para essa ministração de hoje, que é aquilo que o Senhor tem falado comigo. E eu quero dizer para os irmãos essa noite, irmãos, tudo que eu for falar aqui é tudo que eu ouvi de Deus. Eu não vou direcionar nada a você, eu estou ministrando aquilo que o Senhor falou comigo. E o tema que eu quero trazer a essa ministração é como permanecer firme em tempos de mudança. Aí eu pergunto para os irmãos, eu quero ir aqui para o lado material, mundo. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos o que, irmãos? Aflições, sim ou não? A Bíblia não está se referindo a um local específico. A Bíblia está se referindo ao mundo. E eu tenho me preocupado muito durante esse tempo. E talvez eu possa perguntar para você, como é que você se sairia em uma situação como essa? Onde você abre as redes sociais, tem algo. Você abre a televisão, tem algo. Tudo está mudando contrário àquilo que nós somos como cristãos. Tudo.
E eu tenho me perguntado para o Senhor, Senhor, mas aí o que é que eu tenho que fazer? Como mudar? Como ser diferente em um mundo que está mudando tão rapidamente? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 13 e versículo 8. É bem pequeno, que eu vou falar para você o que Deus falou comigo. Em Hebreus capítulo 13, aqui, em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aí eu disse, meu Deus, para aí, Jesus, o Senhor é o ontem, hoje e para sempre. Ou seja, como permanecer firme em tempos de mudança? Permaneça firme no Senhor, ponto. Aí Jesus, mas certo, beleza. Sabe, o Senhor ontem, isso eu conversando com o Senhor, os irmãos vão entendendo aí. E eu, Senhor, ontem, hoje, eternamente, sim, Senhor, mas não é fácil não, Jesus. Senhor, não é fácil, sabe, é luta para cá, é desafios para cá. Eu disse, Senhor, faz eu entender melhor o que o Senhor quer falar. E aí o Senhor traz 2 pilares importantes e fundamentais da fé, nesse contexto bíblico. A primeira coisa que o Senhor faz eu entender é a imutabilidade de Jesus, ponto. Ou seja, Ele não muda a sua essência, Ele não muda o seu amor, a graça e o poder continuam sendo o mesmo. Ou seja, peraí, não, irmãos, peraí, Senhor, então assim, para eu permanecer firme, eu preciso entender que o Senhor, Ele não muda, tá? Não é sobre mim, o Senhor não muda a sua essência, Ele não muda o seu amor, Ele não muda a sua graça, o seu poder, continuam a mesma coisa. Aí opa, peraí, é isso Jesus mas aí não para. Aí o Senhor me traz outra coisa na memória, Fábio, a eternidade de Deus, ela transcende o tempo existindo, passado, presente e futuro. Irmãos, olha só, aí eu disse, meu Deus, ou seja, para eu permanecer firme no Senhor, eu preciso entender que a eternidade de Deus transcende tempo, passado, futuro e presente. Passado, presente e futuro. Ou seja, eu não tenho outra alternativa a não ser caminhar para Jesus. Porque se é passado, é presente e é futuro, então não tem para onde eu ir, irmãos, é para Jesus. É para Jesus. Mas aí eu conversando com o Senhor, e eu disse, meu Deus, vai falando comigo, Jesus, porque esse é um tempo difícil, onde a gente precisa de respostas, onde a gente precisa ouvir Deus, onde a gente precisa, não, o Senhor vai falando comigo. E aí eu começo a entender sobre a segurança desses 2 pilares importantes. Porque num mundo que nós vivemos de mudanças, em um mundo que nós vivemos de incertezas, a única coisa que nós precisamos entender é que a presença de Cristo permanece para sempre. As mudanças não vão parar. Quer um exemplo? Faça uma retrospectiva de quem nós éramos há 10 anos atrás e de quem nós somos hoje. Claro, minha esposa disse que eu fiquei muito mais bonito, não tem explicação nenhuma isso aí. Mas eu estou falando nessa área, irmãos. Eu estou falando no mundo que nós vivemos. Porque esse mundo que nós vivemos, ele realmente vai ter mudanças. Mas aí é onde nós precisamos entender em quem nós estamos crendo. Porque, irmãos, essas mudanças podem ser na sua família, a mudança pode ser no seu trabalho, a mudança pode ser na saúde, como nós falamos aqui, a mudança pode ser na região financeira ou na parte financeira, ou até mesmo no nosso relacionamento. Ela pode acontecer, não tem outro termo. Mas aí é onde surge a pergunta: como permanecer firme quando tudo ao seu redor parece instável? Aí eu disse, meu Deus, Jesus, o Senhor precisa me clarear mais ainda, porque nesse exato momento eu estou sendo uma bênção para não tentar entender o que o Senhor quer falar. Aí o Senhor me leva lá em Mateus capítulo 24, versículo 2 diz:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iriam. Aí eu entendi. Então Jesus quer dizer que essas mudanças o Senhor sempre falou que iria acontecer. Porque quando o Senhor disse que no mundo teriam as aflições, Ele já estava nos alertando de algo. Ele já estava dizendo assim: irmão, irmã, se prepare, porque vocês terão aflição nesse mundo, as coisas serão difíceis, tudo vai acontecer, e se você não permanecer em mim, você vai para outro rumo. Mas esse contexto bíblico, esse versículo, ele nos traz um discurso sobre o acontecimento difícil que preveria a volta de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos, assim, como é que Deus faz as coisas? Eu não sou diferente de nenhum dos irmãos, eu sou pecador, erro, falho, tenho as minhas dificuldades. Agora, quando se trata de Jesus, a forma como eu me direciono a Ele é uma, a forma como você se direciona a Ele é outra, mas a única coisa que nós podemos acreditar e aceitar é que o mesmo propósito é Deus, é o mesmo propósito, não muda em nada, irmãos. E aqui há um alerta muito grande, porque quando a maldade, a injustiça e o pecado se tornam comuns, e as pessoas acabam perdendo a compaixão, a fé, a bondade, o amor e o amor ao próximo e a Jesus. E aí nós precisamos ter um pouquinho de discernimento, irmãos. Porque se os irmãos disserem para mim hoje aqui, que todos os dias, quando você sai da sua casa e volta para a sua casa, tudo é perfeito, me diga aí a receita, porque eu quero isso para mim também. E esse tempo que nós vivemos, eu vou dizer uma coisa para você: as coisas vão apertar mais ainda, as coisas vão ser mais difíceis ainda, mas nós precisamos acreditar e confiar em quem nós temos crido. A Bíblia nos ensina que a estabilidade não está nas circunstâncias, mas em Deus. Fábio, então, como permanecer firme quando tudo ao seu redor parece instável? Primeiro ponto eu quero falar com você essa noite. A primeira coisa é: permaneça firmado na palavra de Deus. O texto de Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, como eu falei para vocês, esse tempo que nós passamos escondidos no Senhor, pedindo que o Senhor nos escondesse para nos revelar algo, algumas coisas, foi o tempo mais difícil para mim em questão de leitura da palavra. Nossa, Fábio, tu é líder de célula, tu está pregando. Irmãos, eu sou ser humano. Oxê, aí eu não posso não. Eu tenho as minhas dificuldades, irmãos. E uma delas era essa. Porque quando eu entrava no carro todos os dias, eu conversava com o Senhor, eu dizia para o Senhor aquilo que eu queria, mas o Senhor sempre dizendo assim: Fábio, eu sou lâmpada para os teus pés, meu irmão. Eu sou a luz, irmãos, dos teus caminhos. Então, permaneça na palavra, continue buscando a palavra, continue na palavra de Deus, porque é nela que eu vou te dar o direcionamento correto para o reino de Deus. Sabe qual é a diferença, irmãos? A diferença entre nós e Deus é que nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. E se eu perguntasse aqui para os irmãos com relação à leitura da palavra, talvez o Senhor iria se escandalizar conosco hoje. Porque ou nós paramos e nos posicionamos em conhecer a verdade de Deus, ou eu te digo nessa noite: largue Jesus, irmãos. Porque a única coisa que nos direciona para o reino de Deus é a palavra. É ela que nos sustenta, é ela que nos guia, é ela que nos dá a luz, é ela que é o nosso caminho. Essa palavra é Jesus. E nós precisamos conhecer quem é Jesus.
E nesses tempos difíceis, meu Deus, Jesus, Senhor, me dá uma luz. Porque, irmãos, nós homens, nós somos diferentes. Tudo nosso que nós queremos, principalmente porque somos sacerdote da nossa casa, tudo nós queremos imediato para que as coisas sejam resolvidas. Mas, infelizmente, nós estamos resolvendo as coisas da forma errada. Infelizmente, nós estamos nos posicionando de forma errada. Por quê, irmãos? Porque nós estamos esquecendo do que isso pode trazer para nós. Nós estamos esquecendo do que isso pode nos levar. Quando a palavra fala sobre lâmpada, ela está fazendo uma simbologia a quem é Jesus. Quando ela fala sobre luz, é o brilho de Jesus. E nós precisamos caminhar. E isso nós precisamos entender que Deus é o nosso guia. E Ele guia todos os nossos passos. A lâmpada ilumina apenas a parte do caminho que está próximo. Isso nos ensina que Deus nem sempre revela todo o futuro de uma vez, mas mostra a direção necessária para cada etapa da nossa vida. Ou seja, Deus nunca vai te dar uma revelação por completo. Eu estou falando tudo de uma vez. Não. Porque se Ele te der tudo por completo, ou se Ele me der tudo por completo, nós abrimos mão de Jesus. Se nós estamos abrindo mão da palavra de Deus por nada, imagine se nós tivéssemos, irmãos, tudo. Imagine se nós tivéssemos tudo. Então nós precisamos entender isso. Mas não para por aí. A palavra traz discernimento. Em um mundo que nós vivemos cheio de opiniões. Em um mundo que nós vivemos cheio de erros. Em um mundo que nós vivemos onde tudo quer deturpar aquilo que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que essa aqui, seja certa ou errada, ela vai nos direcionar. Nós precisamos entender que certo ou errado, ela vai nos direcionar. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, abre aspas, em uma frase que eu coloquei. A verdadeira sabedoria não consiste apenas em conhecimento, mas em viver segundo a vontade de Deus, temendo-o e obedecendo a sua palavra. Mas não para por aí, irmãos. Isso tudo é eu anotando, viu? É o Senhor me chicoteando e eu notando. Viu? Notando tudo. Porque ou eu aceito a correção de Jesus, ou eu não aceito, irmãos. Ou eu consigo me identificar com aquilo que Jesus é, ou eu não consigo. Mas não para por aí. A palavra ela oferece segurança. E todos nós sabemos que quando nós temos segurança em Deus, ou em quem é Deus, as coisas mudam. Porque quem não tem segurança, irmãos, uma hora vai tropeçar. E eu confesso uma coisa para vocês, irmãos. Nesse tempo de escondido foi o tempo que eu pensei, rapaz, eu não vou dar conta não. Eu não vou dar conta não. Por quê? Porque a gente sempre quer ter segurança no nosso dinheiro, nas coisas materiais, no nosso trabalho, mas nunca quer ter segurança, irmãos, em quem é Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu estive pesquisando sobre o índice de leitores da palavra de Deus. E eu confesso para os irmãos que é muito preocupante. O ranking aonde nós nos encontramos como país é um ranking muito deficiente. E as mudanças que nós encontramos no decorrer do tempo, para tentar mudar a nossa fé, ou para tentar deturpar aquilo que nós cremos, é muito maior do que aquilo que nós conhecemos de Jesus. E aí nós temos que nos preocupar com isso imediatamente. Porque até então, os irmãos lembram que eu falei, nos esconde para tentarmos entender algo, para tentarmos ouvir algo. Mas nós nunca dissemos assim, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra, para que o discernimento dela seja completo em nossa vida. Nós sempre queremos ter um refúgio diferente, que não é a palavra de Deus.
Mas se tem uma coisa que eu tenho convicção, irmãos, é que a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. E quando nós começarmos a entender que essa palavra, ela aponta para Cristo, nós vamos entender que isso aqui não é só um simples livro de regras. Nós vamos entender que isso aqui não é um livro que pode ficar em qualquer lugar e tanto faz como tanto fez. E se nós entendermos que ela aponta para Cristo, a única coisa que Deus nos fala sobre a palavra de Deus é que nós temos que praticar ela todos os dias. Todos os dias. A lâmpada, ela representa a direção para os desafios imediatos. A luz representa a orientação para toda a jornada da vida. Quem deseja permanecer firme em tempo de mudança, precisa manter a palavra de Deus como referência diária. Então, Fábio, como permanecer firme quando tudo ao meu redor parece instável? Eu vou para o segundo ponto agora. Mantenha uma vida constante de oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, quando Paulo estava falando sobre esse capítulo aqui, para o povo de Filipos, Paulo estava preso. Paulo estava preso. E sabe o que isso nos ensina? E sabe o que esse versículo nos ensina? É que nós não devemos carregar as nossas preocupações sozinhos. Paulo não está dizendo que nunca teremos problema. Não, ele não está falando isso. Ou preocupações. Ele não está falando isso. Ele está nos ensinando que, em vez de sermos dominados pela ansiedade, devemos levar a nossa ansiedade ao Senhor Jesus. E sabe qual foi o diagnóstico que eu tive da endocrinologista? Que eu estava com início de ansiedade, próximo a uma depressão. Sabe por quê? Porque aonde eu estava colocando as minhas preocupações, não estava colocando no lugar certo. Porque no dia que eu dobrei os meus joelhos e peguei aquela pomada e direcionei ao Senhor, recebi a cura. Mas no dia que eu não fiz isso, o diagnóstico foi ansiedade. E eu não estou dizendo aqui que você não deve procurar um profissional da saúde. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ir a uma pessoa que foi preparada para isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que antes de você fazer isso, vá ao Senhor Jesus. Leve a Ele. A preocupação não resolve os problemas, mas a oração nos aproxima daquele que nos sustenta. Mas aí não para por aí. Nós devemos apresentar tudo a Deus em oração. Lembra do versículo? Tudo. E isso significa que não existe assunto pequenos ou grande. É tudo. Não, Fábio, o meu problema é na área familiar. Leve ao Senhor. Não, Fábio, o meu problema é dificuldade financeira. Leve ao Senhor. Não, Fábio, eu preciso tomar decisões importantes e não sei como fazer. Leve ao Senhor. Fábio, eu estou com medo, indeciso em algumas situações. Leve ao Senhor. É tudo para Ele. É tudo para Ele. Irmãos, nós não temos outra opção. A nossa opção é levar tudo para Jesus. Tudo. Tudo, irmãos. Glória a Deus. Mas aí não para por aí. Quando tivermos orando, buscando ao Senhor, que nós possamos ser gratos a Ele. O versículo fala sobre ações de graça.
mesmo antes de ver a resposta, os cristãos é chamado a reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus. A gratidão fortalece a fé e nos lembra do que Deus já fez. Deus promete paz, não necessariamente a remoção imediata dos problemas. E aqui eu trago algo que me chamou mais a atenção, irmãos. Quando eu estava lendo esse versículo, a parte que eu mais destaquei foi uma paz que excede todo o entendimento. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção, porque quando eu estava no meu carro, e Deus trazia isso sobre a minha mente, eu falava, Senhor, durante todas essas preocupações de mudanças, né, que acontecem na nossa vida, tanto ela espiritual quanto material, Senhor, eu não consigo ter paz. E aí ele diz, meu filho, a promessa que eu te dou é uma paz que excede todo entendimento. Você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar nisso. Porque, irmãos, em momentos tão difíceis da nossa vida, em momentos tão delicados da nossa vida, nós precisamos ter o entendimento de como nós vamos conduzir uma situação como essa. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, é que essa paz ela não depende de circunstância nenhuma. Essa paz ela não depende do seu problema, da sua dificuldade, não. Ela não depende nada disso. Sabe por quê, irmãos? Porque se você abrir a Bíblia lá em Marcos, ela fala que os discípulos estavam no barco com Jesus. As ondas iam para um lado, as ondas iam para o outro. Os discípulos estavam todos apavorados, mas os discípulos não conseguiam entender que a paz que excede todo entendimento estava naquele barco que era Jesus. E aonde Jesus está, irmãos, tem que haver calmaria. Eu não sei se Jesus está ou não no seu barco. Eu não sei se você convidou ou não Jesus para estar no seu barco. E só há uma forma, irmão, de nós convidarmos Jesus, é orando. Não tem outra não. É orando. É dizendo assim, Jesus, sabe aquela duplicata que eu não estou tendo condições de pagar? Jesus, eu entrego ela nas tuas mãos. Porque o Senhor conhece a minha fidelidade. Senhor, sabe aquela dificuldade que eu tenho orado há tanto tempo para que o Senhor cumpra. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Porque Ele é essa paz que excede todo entendimento. Porque Ele é essa paz que nos dá a segurança. Mas aí, lá em Filipenses capítulo 6, nos ensina que a presença de Deus, ela pode trazer paz ao coração, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Mesmo quando as circunstâncias ainda estão difíceis. Mas mesmo assim, essa paz que excede todo entendimento, ela traz ao nosso coração. E aí eu quero dizer algo para você. Toda vez que você estiver orando ou for orar, diga, Senhor, eu não permito que a ansiedade domine a minha vida, porque a tua promessa nos diz que há uma paz que excede todo entendimento para a minha vida. Diga para o Senhor Jesus, eu levo, Senhor, todas as necessidades a Deus, porque há uma paz que excede todo entendimento. Diga para o Senhor Jesus, eu sou grato, porque há uma paz que excede todo entendimento. Ei, Jesus, Deus pode guardar seu coração com uma paz que vai além da compreensão humana. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Sabe o que é que eu entendo do contexto de Filipenses capítulo 6? Troque a ansiedade pela oração e receba a paz que vem de Deus. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela fortalece o coração de quem ora. A paz de Deus guarda a nossa mente quando estamos em período de transição. Aí você vai dizer, sim, eu creio que guarda a nossa mente, mas a paz que excede todo entendimento nos leva à bênção de Jesus. É essa paz que nós temos que entender, irmãos. É nisso que nós temos que caminhar. E pense num confronto doido, irmãos, que eu tive durante esse tempo. De Jesus só para me dizer que eu tinha que ler a Bíblia e orar. Irmãos,
Só para Jesus dizer que eu tinha que ler a Bíblia e orar. Pense num negócio doido. É simples ou não é, irmãos? É, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que orar quantas vezes por dia, os irmãos sabem? Sem cessar. Os irmãos sabem quantas vezes por dia? Só 2 vezes só. Não, de dia e de noite, né não? É só 2 vezes que a Bíblia fala. Interrompa, pastor. Pois pronto, o pastor disse, está dizido. Glória a Deus. Então são 2 vezes, irmãos, que nós temos que orar, então vamos buscar. Vamos orar. E aqui eu quero ir para o terceiro ponto, vou já finalizar. O terceiro ponto é: fortaleça-se na comunhão com os outros irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns. Meu Deus, rapaz, Senhor, Hebreus é um cara muito doido, né? Ele ainda diz assim: não deixamos de congregar-nos, né? Como é de costume de alguns. Meu Deus. Jesus amado. Mas encorajemos-nos uns aos outros. Mas quando verdes que se aproxima o dia. Irmãos, nessa transição que eu estive, nesse processo que eu estive, o que mais me pegou foi esse terceiro ponto: fortalecer-nos na comunhão uns com os outros. Porque quando Hebreus estava escrevendo aos cristãos, ele enfrentava perseguições, dificuldades, e uma coisa que eles tinham medo que o povo abandonasse a sua fé. E quando eu falo que foi um dos mais difíceis, eu vou contar uma experiência, eu contei de manhã que aconteceu comigo. Eu nesse negócio todo aí, eu e minha esposa, e aí um dia, como a gente tem uma vida corrida, eu passei alguns cultos sem vir à igreja, né? Sem vir à igreja. E aí no dia que nós viemos à igreja, um irmão, amo demais de coração, chegou para mim e disse assim: rapaz, faz tempo que eu não te vejo na igreja, tu está aí desviado, é? Aí eu olhei para o irmão e eu disse assim: irmão, estou não. Mas não era isso que eu queria ouvir do irmão, não. E não, irmão, não. E o que era? Eu queria ouvir do irmão assim: nossa, irmão, como você faz tanta falta. Irmão, quando você não vem para o culto é diferente. Não é para minha honra nem para a glória, não. O que eu estou querendo dizer aqui é sobre viver em comunhão com os irmãos. Porque talvez, eu não sei, eu acredito em nome de Jesus que aqui na Adonai não vai ter isso. E não tem em nome de Jesus, eu creio. Que talvez muito de irmãos estão machucando outros irmãos com palavras simples, com palavras pequenas, com palavras que deturpam aquilo que nós pensamos e entendemos o que é um reino de Deus. E essa mágoa tem gerado algo tão diferente em nós. Mas eu quero dizer para você que se tiver alguém aqui, eu peço perdão em nome de Jesus por essa pessoa que fez isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos incentivar uns aos outros todos os dias. Incentivar uns aos outros, irmão, sabe o que é? É olhar para o nosso pastor e dizer assim: pastor, eu estou vendo que o senhor chegou aqui 5 horas da tarde, está numa correria tão grande. Vai para um lado, corre para o outro, está faltando copo, chega lá, bota copo. Está faltando água, chega lá, bota água. Eu estou percebendo isso. Mas pastor, eu estou aqui para lhe ajudar. Incentivar o irmão é olhar para o irmão quando ele não vem para o culto, manda uma mensagenzinha para ele abençoada e diz assim: ei, irmão, eu não lhe vi no culto, o que aconteceu? Sentimos a sua falta.
Porque é disso que nós estamos precisando, é incentivar uns aos outros. Eu falei de manhã e usei a expressão aqui, o Eupídio, mas eu vou usar aqui, deixa eu ver, um dos meninos do estocador aqui, o guitarrista. O guitarrista chega aqui, aí está tocando tal, pam, pam, aí chega outro irmãozinho, aí pega a guitarra, aí não sabe fazer nada, aí o guitarrista chega e diz assim: irmão, vem cá, deixa eu te falar, é assim que faz. Aí incentiva o irmão a fazer. Mas talvez não seja o guitarrista, talvez o irmão entrou ali com tanta tribulação, tanta dificuldade, e aí você chega para o irmão e diz assim: irmão, está tudo bem? Não, tá não, o que aconteceu? Não, não estou bem não. Tá não, pois eu estou, pois vem aqui, segura aqui na minha mão aqui, você não está bem não? Estou não, pois eu estou, vamos embora nós dois, porque se eu estou bem em Deus, você também vai estar, porque é assim que nós temos que andar, segura na mão dele e caminha para o reino de Deus. É assim que nós temos que caminhar nesse tempo, irmãos. Ou nós nos abraçamos, ou nós nos afastamos. E eu te dou uma dica bem aqui, irmãos. Aproxime-se de Deus. Porque é nessas horas que nós precisamos incentivar uns aos outros. A palavra de Deus, ela fala, eu não sei se os irmãos conhecem o contexto que diz lá em 1 Samuel, capítulo 23, 16, conta uma história muito interessante. Uma história de Davi. E os irmãos sabem, quem conhece a palavra sabe que quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, chegou alguém para o ajudar. Jonatas. A Bíblia fala que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Irmãos, se a palavra de Deus está dizendo que isso acontece, quem sou eu para desacreditar disso, irmãos? É a palavra de Deus que diz que isso acontece e dá certo, não é só acontecer, dá certo, irmãos. Jonas resolveu o problema de Davi? Não resolveu, mas o encorajou em Deus. E nós precisamos caminhar nesse tempo assim. Nós precisamos caminhar nesse tempo assim. E não para por aí. Se você abrir lá em Atos dos Apóstolos, fala sobre a igreja primitiva. O que eles faziam? Eles perseveravam juntos. Eles compartilhavam todas as suas necessidades juntos. Eles oravam juntos. Eles cuidavam uns dos outros juntos. Irmãos, eu quero trazer uma realidade para dentro do meio cristão. E essa é uma realidade muito séria. Ou Deus transforma os nossos corações para que nós possamos ser unidos uns aos outros. Ô meu irmão, pode largar de mão. Uma certa vez, estava na rua, e um colega meu, eu falei de manhã que eu tenho dificuldade de decorar nomes, essas coisas, eu tenho dificuldade disso aí, de decorar nomes. E uma irmã me viu e eu passei por ela, mas eu posso até ter visto, mas não reconheci. E aí logo depois, quando eu vi a irmã disse assim: rapaz, irmão, você passou por mim, nem falou comigo. Eu zanguei. Aí eu disse assim: irmã, quem zangou foi eu. Aí ela disse: foi tu, foi. Por quê? Porque eu não lhe vi e não falei com você. Agora você me viu e não falou comigo. E eu que zanguei com você agora. Irmãos, sejamos sinceros. Ou nós entendemos o que é o reino de Deus, ou então... E sabe o que é o reino de Deus, irmãos? É andar unidos, compartilhando uns aos outros, amando uns aos outros. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a igreja primitiva era assim. Eles perseveravam juntos, eles compartilhavam suas necessidades juntos, eles oravam juntos, eles cuidavam uns dos outros juntos.
Era isso que acontecia, irmãos. Irmão, nós não devemos abandonar essa comunhão. Nós não devemos deixar de lado essa comunhão, porque é uma comunhão saudável em Cristo Jesus. A comunhão fortalece a fé, traz correção, apoio e crescimento espiritual. É isso que a comunhão nos traz, irmãos. E nós precisamos entender isso nesse tempo. E nós precisamos caminhar nesse tempo com isso. Nós devemos encorajar uns aos outros diante dos desafios, diante da dificuldade. O texto fala: encorajemos-nos uns aos outros. Encorajemos-nos, é segurar mesmo na mão, irmãos. É dizer, vamos juntos. Lá em Êxodo 17 fala sobre uma batalha com os amalequitas. Moisés, ele mantinha a mão erguida. Mas quando cansava, irmão, quando ele cansou, Arão e Hur sustentaram os seus braços. Eu não sei se vocês já viram, já assistiram aquele filme A Forja. Tem uma parte naquele filme lá, que eles estão em reunião, e um dos rapazes que está sendo tratado, que está sendo discipulado, eles colocam uma espada na mão dele, e ele começa a falar de Jesus, só que aquela espada ela começa a pesar, ele dá o entendimento de que aquela pessoa ela não vai conseguir aquilo ali sozinho, ele dá o entendimento que aquela pessoa, se ele continuar sozinho, ele vai perecer. Aí o que ele faz? Ele traz todos os outros guerreiros e seguram juntos para caminhar junto, para conseguir vencer a batalha. E, irmãos, batalha não se vence sozinho. Não se vence sozinho, irmãos. A fé cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Precisamos incentivar uns aos outros. Devemos demonstrar amor por meio de ação. A comunhão fortalece a fé. O encorajamento mútuo nos ajuda a permanecer firme até a volta de Cristo. Aleluia. E aqui eu quero finalizar com o último ponto. Queria convidar o Ministério de Louvor. Eu quero finalizar aqui o último ponto. Antes de falar o último ponto, queria pedir os irmãos para colocarem aqui Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, queria pedir os irmãos para colocarem. O último ponto fala: olhe para o propósito, não apenas para a mudança. E aí Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, para que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo, mas podemos confiar nele, porque ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Sabe o que eu aprendi nesse tempo? A pergunta que eu tinha que fazer para o Senhor não é por que isso está acontecendo. A pergunta que eu tinha que fazer para o Senhor é o que Deus quer me ensinar através disso. Essa era a pergunta que eu tinha que fazer para o Senhor. Essa era a pergunta que eu tinha que fazer para o Senhor. Oh, Jesus. Sabe? Tempos podem mudar. Tempos podem gerar medo. Mas também pode ser oportunidade de crescimento. Quem está firmado em Deus pode enfrentar qualquer transição com confiança. E aqui eu quero pedir para você se colocar de pé.